10 dias de oração 2024. Sétimo dia. Vencendo como ele venceu. Mateus 4, versículo 10 diz: Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. É necessário reconhecer que o tempo é um luxo para uma pessoa ocupada. Há pessoas que dormem pouco e trabalham mais do que o permitido pelas leis civis. No entanto, esse problema parece afetar não apenas aqueles com uma vida agitada, mas também a população em geral. A grande reclamação das pessoas hoje é que elas não têm tempo suficiente para fazer o que gostam. Isso significa não poder desfrutar com a família ou fazer alguma atividade que lhes permita descansar das tarefas que costumam realizar. O cristão não está livre dessa ameaça. Seja você uma dona de casa, um trabalhador da construção civil ou um estudante universitário, todos nós estamos sofrendo do mesmo problema: não temos tempo. É possível que a maior tentação que os cristãos enfrentam seja priorizar tarefas e deixar de lado a leitura e o estudo da Bíblia. É possível, inclusive, que, como crentes comprometidos, estejamos tão atarefados com os trabalhos da igreja que, ironicamente, não tenhamos tempo para conversar e escutar a voz de Deus. Hoje vamos explorar a importância do estudo da Bíblia, estudando como Jesus venceu a tentação, citando as Escrituras. Faremos isso principalmente seguindo o relato registrado por Mateus, capítulo 4, versículo do 1 a 11. Nem só de pão viverá o homem. Mateus 4, versículo do 1 ao 4. Depois de ter sido batizado por João no Jordão, Mateus 3, versículo 13 a 17, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Mateus 4, versículo 1. A presença do Espírito no ministério de Jesus começou de maneira plena por ocasião de seu batismo, descendo uma pomba sobre ele. Mateus, capítulo 3, versículo 16. Essa plenitude é intencionalmente enfatizada por Lucas, que afirma que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Lucas 4, versículo 1. A propósito, é por meio do Espírito que Jesus expulsa os demônios. Mateus 12, versículo 28. E como Marcos aponta expressamente, o Espírito o impeliu para o deserto. Marcos 1, versículo 12. O que foi dito acima não implica que, antes de ser batizado por João, Jesus agia de maneira independente e não era guiado pelo Espírito. Vale lembrar que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Mateus 1, versículo 18, versículo 20, Lucas 1, versículo 35. E que, segundo Lucas, Jesus crescia em sabedoria e estatura e desfrutava do favor e da aceitação de Deus desde a infância. Lucas 2, versículo 52. A graça ou o favor divino presente na vida de Jesus desde sempre expressa claramente a dependência incessante entre ele e o Espírito Santo. Existe um detalhe interessante no relato e que é necessário destacar. Jesus não é levado ou impelido ao deserto por uma força impessoal. Mateus descreve o Espírito Santo como uma pessoa que é capaz de engravidar uma mulher. Mateus 1, versículo 18 e 20. Descer do céu sobre Jesus. Mateus 3, versículo 16. Falar no lugar de outros. Mateus 10, versículo 20. E ser blasfemado. Mateus 12, versículo 31 e 32. Isso é certamente significativo para nós, pois nos convida a reconhecer quão essenciais são a presença e a orientação da pessoa do Espírito na vida do crente. Mateus nos informa que Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. No contexto bíblico, o termo tentar pode ser traduzido como provar. Dependendo do contexto, o termo provar poderia ser entendido de uma maneira negativa ou positiva. Enquanto Deus provou Abraão, ordenando-o a sacrificar seu filho Isaque, Gênesis 22, versículo 1 e 2, o diabo tenta os membros da igreja ao cair em apostasia.
1 Tessalonicenses 3, versículo 5. No primeiro exemplo, a petição tinha a intenção de provar, preparar e desenvolver o caráter. Ver João 6, versículo 6. No entanto, no segundo, o objetivo é evidentemente destrutivo. 1 Coríntios 7, versículo 5. Em vista do exposto, o Espírito não levou Jesus ao deserto para destruí-lo. Para Mateus, nem Deus, nem o Espírito são os agentes da tentação. Como afirma Tiago, Deus não tenta ninguém a fazer o mal. Tiago 1, versículo 13 a 14. Em outras palavras, Jesus foi ao deserto para se preparar para a missão encomendada por Deus. E o diabo encontrou ali o momento propício para realizar suas ciladas. O diabo tentou destruir Jesus pela primeira vez, sem sucesso, quando ele ainda era um bebê. Mateus 2, versículo 13 a 23. Nessa cena, Satanás procura fazer o mesmo, embora agora a estratégia que ele usa tenha o objetivo de fazer com que Jesus fracasse na realização do sacrifício messiânico que veio fazer. Depois de jejuar durante 40 dias e 40 noites, Jesus sentiu fome. Mateus 4, versículo 2. Nesse instante, o diabo, referido por Mateus como o tentador, se aproximou de Jesus, marcando seu primeiro encontro. É importante destacar que o inimigo atacou Jesus no momento de maior debilidade. A necessidade imediata de Jesus tinha a ver com o alimento, e a estratégia satânica procurava encontrar uma brecha mínima para entrar na mente de Jesus. O diabo emprega uma tática parecida ao nos atacar, e é importante levar isso em consideração, em particular quando nos encontramos vulneráveis. Se você é o filho de Deus, disse o tentador, mande que essas pedras se transformem em pães. Mateus 4, versículo 3. Em grego, a configuração gramatical da frase "se você é" não necessariamente tem uma conotação de dúvida, como se o diabo estivesse dizendo que não cria e, por isso, pedia um sinal. Uma possível tradução seria: considerando que é filho de Deus, você tem o poder para fazer um milagre e saciar sua fome. Dessa maneira, a declaração do diabo tem o objetivo de que Jesus realize um milagre para benefício próprio, afastando-se assim da vontade do Pai. A resposta de Jesus exclui discutir diretamente com o diabo. Jesus não entrou em um debate filosófico ou teológico com o inimigo. Por outro lado, Jesus citou as Escrituras. O fundamento e o propulsor da argumentação de Jesus se basearam em uma passagem do livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Esse versículo é parte de um discurso maior, no qual Moisés recorda a Israel que Deus cuidou deles e os guiou por um período de 40 anos. Deuteronômio 8, versículo 2 a 10. Deus permitiu que eles passassem fome e depois os alimentou com maná, ensinando-lhes assim que o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 8, versículo 3, Mateus 4, versículo 4. Em termos históricos, Israel falhou, pois murmurou contra Moisés e Arão, ansiando pelo tempo em que se sentava junto às panelas de carne e comia pão à vontade. Êxodo 16, versículo 2 e 3. Dessa forma, embora tenha sido tentado nos mesmos termos que Israel, Jesus venceu a tentação, citando a palavra de Deus. Uma atitude semelhante deve fazer parte de nossa rotina diária. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Mateus 4, versículo 5 a 7. A segunda tentação tem um foco similar ao anterior. O diabo leva Jesus a Jerusalém e o põe sobre a parte mais alta do templo. Mateus 4, versículo 5. A ação do inimigo, que fala, Mateus 4, versículo 3, 6 e 9, e tem a habilidade de transportar Jesus para o outro lugar, Mateus 4, versículo 5 e 8, nos fala de um personagem e não de uma força. Atualmente, existem pessoas que se referem ao diabo como se fosse uma entidade mitológica, que representa o que há de pior no ser humano. No entanto, a cena que estamos estudando nos diz outra coisa. O diabo
também conhecido como Satanás, é descrito por Mateus como uma entidade angelical que promove o mal. Mateus 13, versículo 39. Age como tentador. Mateus 16, versículo 23. E está destinado a ser destruído. Mateus 25, versículo 41. Se você é filho de Deus, disse Satanás a Jesus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Mateus 4, versículo 6. Notando que Jesus havia citado a Escritura, e ele a havia vencido, o diabo muda de tática e faz uso de alguns versos do Salmo 91 para tentá-lo. Salmo 91, versículo 11 e 12. No entanto, o diabo cita incorretamente o Salmo 91, omitindo seu contexto global. Embora seja verdade que no Salmo 91 Deus afirma proteger seus filhos, quando o lemos em sua totalidade, aprendemos que Deus cuida daquele que depositou sua confiança ou amor nele. Salmo 91, versículo 14 a 16. De forma alguma, o Salmo é um convite para o crente buscar a adversidade e, caso Deus permita que o cristão sofra algum tipo de infortúnio, a promessa é que Deus o socorrerá. Salmo 91, versículos do 1 ao 16. Em suma, o diabo novamente tenta Jesus a agir de forma independente, violando a vontade do Pai. O diabo não está questionando a identidade de Jesus como Filho de Deus, mas sua tentação consiste em incitá-lo a usar seu poder e autoridade, tentando assim persuadir Deus a fazer algo que ele não deveria fazer. Jesus responde novamente usando as Escrituras, Mateus 4, versículo 7. E novamente ele faz alusão ao livro de Deuteronômio, Deuteronômio 6, versículo 16. No versículo citado, Moisés admoesta Israel a não tentar a Deus como o povo havia feito em Massá, Deuteronômio 6, versículo 16. Apesar das maravilhas que Deus realizou na presença dos filhos de Israel, eles questionaram se Deus estava realmente com eles, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Êxodo 17, versículo 7. Para Jesus, a tentação do diabo consiste em induzi-lo a agir de maneira egoísta, tentando obrigar Deus a se ajustar aos seus próprios desejos. Portanto, embora Jesus tenha sido tentado de maneira semelhante à de Israel, ele venceu a tentação citando as Escrituras. Mas, ao contrário do diabo, que distorceu o significado do Salmo 91, Jesus usa a palavra de Deus corretamente. O inimigo usa diferentes manobras para nos testar, e uma dessas táticas compreende empregar textos bíblicos que estão fora de contexto. A única maneira de detectar o erro e saber quando uma passagem está sendo mal utilizada é conhecer o conteúdo das Escrituras. Vale a pena notar que Jesus não tinha um celular à disposição para confirmar ou mencionar o versículo que o diabo citou e que ele logo refutou. A disponibilidade das Bíblias na antiguidade era diferente de hoje. O desejo não se limitava apenas ao valor e ao tamanho, mas as cópias eram feitas à mão, o que resultava em uma produção consideravelmente menor em comparação com o que aconteceu depois da invenção da imprensa. Como consequência, a memorização das passagens e histórias da Bíblia se transformou em uma parte essencial da vida dos crentes. Embora essa prática tenha diminuído muito devido ao alcance da tecnologia, os cristãos têm o privilégio de viver em uma era em que o acesso ao texto bíblico é incomparável. Vivemos em uma era em que os aplicativos de celular e as traduções da Bíblia são abundantes, podendo inclusive escutá-la de graça. Portanto, não há desculpas para aqueles que levam uma vida agitada. O problema não está no acesso que temos à Bíblia. O problema está em nós mesmos. Adore o Senhor, seu Deus. Mateus 4, versículo 8 a 11. Na terceira tentação, o diabo leva Jesus a uma montanha muito alta, de onde ele mostra o esplendor de todos os reinos do mundo. Mateus 4, versículo 8.
Satanás promete a Cristo tudo o que ele vê, mas diz que primeiro ele deve se ajoelhar e adorá-lo. Mateus 4, versículo 9. O que o diabo promete é simples. Jesus veio resgatar o mundo e agora ele poderia obter isso sem ter que passar pelo sofrimento da cruz. No entanto, ao fazer isso, Jesus estaria se submetendo ao poder do inimigo e estaria reconhecendo que o diabo, em vez dele, seria o Senhor e mestre da terra. Jesus omite qualquer diálogo ou discussão doutrinária. Afinal, Jesus é o Criador do universo e desta terra. João 1, versículo 1 ao 3 e versículo 10, Colossenses 1, versículo 16 e 17. O diabo se tornou o príncipe deste mundo ao tomar, por meio de engano, o domínio que Deus havia confiado a Adão e Eva. Lucas 4, versículo 6. Mas Jesus não pretende debater. Portanto, ele recorre mais uma vez à arma mais importante de todas, a Bíblia. Jesus responde dizendo: "Vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele." Mateus 4, versículo 10. Jesus novamente cita o livro de Deuteronômio, especificamente Deuteronômio 6, versículo 13. A passagem é parte de um contexto maior, no qual Moisés admoesta os ouvintes a não se esquecerem de Deus e a não seguirem deuses pagãos. Deuteronômio 12 a 14. A partir dessa perspectiva, Jesus desmascara o inimigo, revelando a autoridade falsa que ele fingiu assumir. Jesus finalmente se submeteu à vontade do Pai e derrotou o inimigo. Mateus 4, versículo 11. Não nos esqueçamos de que Jesus foi tentado em tudo, como nós. Hebreus 4, versículo 15. É verdade que as tentações que ele sofreu diferem em forma e conteúdo das nossas. No entanto, o diabo, como mencionado anteriormente, adapta estrategicamente seus ataques. A única salvaguarda que temos é a palavra. Podemos não ter tempo para assistir aos nossos programas favoritos, ou até mesmo dormir um pouco menos, mas o que nunca deve faltar na vida de um cristão é o estudo da Bíblia. Sigamos então o conselho de Paulo e tomemos como arma de defesa a espada do Espírito, que, como ele diz corretamente, representa a palavra de Deus. Efésios 6, versículo 17. Conclusão: a falta de tempo nunca deve ser uma desculpa para não estudar a Bíblia. Jesus utilizou as Escrituras para enfrentar o ataque do inimigo, ensinos que ele memorizou e armazenou no coração. As artimanhas do inimigo, como vimos, não conseguiram derrotar o está escrito, demonstrando quão essenciais o estudo e a leitura da palavra de Deus devem ser em nossas vidas. Convite: não somos super-heróis, muito menos invencíveis. Pelo contrário, somos pecadores e podemos ser vencidos pela tentação. Oremos a Deus para que nunca percamos nossa conexão com o Deus eterno e decidamos a cada dia estudar sua palavra, não apenas para conhecer a verdade, mas também para estar preparados para o dia em que o diabo nos tentar. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal O Bom da Bíblia no YouTube, se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a palavra de Deus.